Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Querido Deus, queridos irmãos, o que eu extraio do que acabei de ouvir é o que Jesus disse: se estes se calarem, as pedras, as próprias pedras clamarão. E estamos calados, irmãos. No nosso ponto de vista, já falamos mais. E está aí. O mundo clama, eu tenho essa consciência. O hino 65, e olha que a harpa já foi escrita há muito tempo. Esse hino dos tais. Mas a visão que Deus dava aos homens da época era essa: eis os milhões que em treva tão medonhas estão deitados, jazem deitados, perdidos, sem um Salvador. Aí vem a pergunta: quem irá? As novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Quem? O novo trimestre que vai começar é desafio da evangelização, e esperamos que haja despertamento, Porque de uma forma simples e sucinta e objetiva, a igreja, ela não parava. Era de 7 dias: domingo, domingo igreja, segunda igreja, terça casa do irmão, quarta igreja, quinta casa do irmão, sexta doutrina, sábado casa dos irmãos. E isso era rotativo e de uma forma contínua. E temos perdido o bom hábito, o costume, como queira colocar, essa que é a grande realidade, e temos nos calado. E muitas vezes a gente acha que foi dito que está. A verdade é que nos deitamos em berços esplêndidos. Porque, queridos, quando, digamos, se faz um culto na casa de Robson e Edilza, porque aqui dentro não se ouve mais. Muitos dos que aqui estão alcançaram uma boca de ferro, como a gente chama, um alto-falante, lá em cima. E querendo ou não, as pessoas ouviam. Hoje não tem mais isso lá em cima. Isso aqui forrado, o som não sai quase ali. O quê? 50 metros, quase não tem som. Mas quando está fazendo um culto na casa da frente do irmão, muita gente em redor está ouvindo. Aí faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali, e isso vai semeando na cidade. Certo? Simples assim, são 100 anos de Assembleia de Deus fazendo isso. Em alguns lugares mais de 100 anos, aqui no RN, estamos rumo ao centenário, que será em 2018 agora, é de 2000. Ela começou, sei que faltam 2 anos para o centenário a nível de RN, certo? Amém? Clamor, o mundo clama, eu não tenho dúvida disso. Meus amados, nós fizemos uma leitura no Salmo 127. Vamos meditar um pouco. Como disse a princípio, o pastor ligou falando da possibilidade de estar aqui. Porém, aqui estamos e vamos meditar um pouco na palavra, já temos orado. Salmo 127, os 2 primeiros versículos. Glória a Jesus. Que nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus.
amados do sono, ou assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Querido, o que se tira da leitura desses dois versículos? O que está patente na interpretação da leitura do que acabamos de ler? Que podemos compreender da leitura desses dois versículos? Porque não faz sentido leitura alguma se não buscarmos a compreensão. E não entender a palavra de Deus é coisa terrível. Abra comigo 13 de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Vejamos as palavras do nosso Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É conhecido o texto, a parábola do semeador, mas vejamos o versículo 4. Mateus, quem quiser acompanhar, vocês só têm a ser edificados, amém? Mateus capítulo 13, versículo 4 diz: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, ou a comeram-na, enfim. E vieram as aves, ou melhor, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Amém? Está acompanhando? A explicação desta parábola, versículo de número 18, venha comigo, rapidinho. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a... Ouvindo alguém a palavra do reino e não a... entendendo. Logo, o que eu disse agora, ler um texto e não entender, verdade? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, que é as aves ali, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o quê? E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e... Está aí o segredo da parábola. Então, queridos, eu posso até vir todos os cultos, de domingo a domingo, mas se eu não entender a palavra, não é verdade? Hoje está escrito. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende, ao contrário do que ouve e não compreende. Então, se nós entendemos esses dois pontos dessa parábola, não somente da parábola, e aí se joga isso a toda a palavra. O meu povo foi destruído porque lhe faltou... Chega, Jesus. Amém? O meu povo foi, tem versões que diz que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, irmão. Em outra parte está escrito, faltando profecia, como se corrompe. Não é aquela profecia que se fecha o olho e diz, esse eu te digo. Também faz parte essa profecia, é uma profecia pelo dom, mas a profecia também é isso aqui, ó.
ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e arranca. O pouco que fica no coração, eu me estremeço todinho quando a Bíblia diz que vem o diabo e arranca do coração. Muitas vezes você fica brincando com isso, com aquilo, mas o diabo ainda tem essa condição de arrancar do coração de alguém quando não entende. Ele ouviu assim, aí o diabo arranca o pouquinho que está ali, que poderia até frutificar. Isso é terrível, mas foi Jesus quem disse. Por isso que alguém diz, conhecimento é coisa que ninguém tira do outro. Isso numa linguagem secular e espiritual também. Por isso a necessidade, irmãos, por isso a Bíblia diz que os apóstolos não cessavam todos os dias, dizem Atos. Eles não cessavam todos os dias, de casa em casa e no templo, de ensinar. De ensinar. Glória a Deus. Mas lemos no Salmo, eu falei aqui porque lemos no Salmo 121 e perguntamos no 127, né? Voltando ao Salmo. É só uma curiosidade, geralmente a gente diz número, né? Salmo número, porque na verdade os salmos são hinos, e aí alguns estudiosos não dizem que não é capítulo, mas é uma questão, são hinos, então número, certo? Salmo de número 127, certo? Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a guarda municipal hoje. E aqueles meninos que passam a noite apitando, né? Também faz parte da vigilância noturna. Certo? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Aquela pessoa que de madrugada já está na ativa, vai dormir, não sei que hora, naquela correria. Mas se Deus não der, é só sofrimento. Em Deuteronômio, eu não separei na lista, citei eu rascunhei alguns versículos, mas Deuteronômio diz que nós precisamos reconhecer que a capacidade de produzir riqueza vem de Deus. Do Senhor vem a capacidade de vocês, de vós e de nós produzirmos riquezas. Então nós perguntamos, então qual é o entendimento da leitura desses versículos? É que se o Senhor não faz, que também é o Senhor que faz. Eclesiastes 11. O livro se entende de Salomão. Eclesiastes. Alguns estudiosos, e eu até concordo com a tese, por assim dizer, de que isto foi escrito Salomão já na idade, e alguém entende que ele até reconciliou-se na velhice, mas é um tanto enigmático, não vamos mexer nisso agora. Amém? Eclesiastes 11, verso 5, diz assim, Eclesiastes 11, verso 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz o quê? Todas as coisas, ou coisas, do Deus que faz todas as coisas, do Deus que faz todas as coisas. Se o Senhor não guardar, em vão. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Porque é Ele que dá a confirmação. Do homem são os planos, né? Salmo Provérbios, mas do Senhor é que vem. Então não tem como. Precisamos entender todas as coisas, que quem faz na verdade é o Senhor.
Eu quero trazer com essas reflexões, nesses versículos que nós estamos lendo, é que é Ele que faz, irmãos. É que é Ele que faz. Êxodo, venha comigo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6 do livro, segundo livro de Moisés, chamado Saída. Êxodo é igual a saída, não? Êxodo, capítulo 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos meditando que é o Senhor que faz todas as coisas. Que se Ele não apoiar, se Ele não dizer sim, se Ele não for, Moisés dizia, se o Senhor não for, eu fico aqui mesmo. nem mande. Mas Deus disse, eu vou mandar um anjo só. Se o Senhor não for comigo, eu não vou para canto nenhum. Pode mandar o exército do anjo todinho, mas não vou não. Só vou se o Senhor for comigo. Bem, 6 de Êxodo. Vejamos, versículo 2. 6 de Êxodo, verso 2. Falou mais o Senhor a Moisés. Quem foi que falou a Moisés? Senhor. Amém. Falou mais o Senhor a Moisés. Eu sou o Senhor. Aqui diz Jeová. Apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como quem? O Deus Todo-Poderoso. Esse nome já é forte por si só. Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová não lhe fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, diga ou dize aos filhos de Israel, eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Moisés, amém? Quem está acompanhando? Quem tirou o povo de Israel do Egito? O Senhor. E ele está conversando com Moisés e está dizendo, olha, verso 5. Ademais tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do meu pacto. Verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, 2 pontos. Eu sou o Senhor Jeová. Segundo, eu vos tirarei da terra, ou melhor, de debaixo das cargas dos egípcios. Segundo, livrar-vos-ei da sua escravidão. Quem livra? Deus. Se o Senhor não fizer, nada será feito. Eu vos livrarei da escravidão. Terceiro, e vos resgatarei com o quê? Com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei, versículo 7, por meu povo, serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, porque eu sou o Senhor. Quem faz é Deus, irmão. No dia que nós, no século 21, aprendemos que quem faz de fato de verdade é Deus, sofreremos menos. Porque muitas vezes nós achamos que é por nós, muitas vezes achamos que é porque eu fiz,
porque eu fiz assim, porque eu fiz daquele jeito, porque eu procedi assim, porque eu procedi daquela forma. Mas no dia que absolvermos, como os homens de Deus absolveram, que é Deus que faz, aí podemos dizer, como disse o escritor ou o salmista, se o Senhor não guardar, não tem quem faça. Os homens de Deus tinham esse entendimento, irmãos, desde o Antigo quanto no Novo, que é Deus que faz. Haja visto o Salmo. O que acabamos de ler foi o próprio Deus falando, Deus dizendo, eu vou fazer assim, 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 Deus está falando. Mas o Salmo é um homem escrevendo e diz, se o Senhor não fizer, se o Senhor não guardar, nada. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deuteronômio 31. Deuteronômio capítulo 31. Versículo de número 8. Versículo 7 e 8. Glória seja dada ao nome do Senhor. Moisés, eu digo aqui, ele já estava se despedindo da função. O verso 1 aqui, a epígrafe diz, Moisés nomeia Josué seu sucessor. E vejamos dentro do discurso de Moisés o que ele diz a Josué. 7 e 8. 31, 7 e 8. E chamou Moisés a Josué. Só uma dica, quando estivermos lendo, façamos assim. Obedeçamos a pontuação, porque nós precisamos compreender o texto. E se nós não obedecermos a pontuação, fica difícil compreender. É só uma dica, como diz na net. Fica a dica. Glória a Deus. Certo? E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima. Por que o negócio é tão atropelado, né? Certo? Por isso eu disse, e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu farás herdá-la. Verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Lembra? Se o Senhor não tiver no negócio, não funciona. Moisés dá uma palavra de ânimo a Josué, manda que ele se anime, o encoraja, mas ele dá a receita no verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Depois, ele será contigo. E ele diz mais, não te deixará. Imagina, irmão, se Deus deixa Josué só, ele era muito hábil, estrategista, um capa bom novo, estava substituindo Moisés. Mas se Deus não fosse com Josué, irmãos, ele não saía do canto. Se a gente lê com cuidado, lá Deus muitas vezes vai dizer, vá que eu lhe dei aquele povo na sua mão. Vá que eu entreguei aquele povo na sua mão, agora vá. Mas antes dessa ordem, irmão, quem ia não tinha sucesso. E nem terá. Isso é princípio. E princípio não se muda. Diz mais, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, porque Deus está com você, Deus vai lhe acompanhar, Ele vai na sua frente. Só assim se tem sucesso. De outra forma, lembra, se o Senhor não edificar a casa,
se ele não guardar a cidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha o que homens de Deus, que consciência tinham dessas coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, capítulo 1 da carta aos Efésios, verso 11. É uma das introduções que eu acho poderosíssima, ou, se por que não dizer, uma das introduções mais poderosas das cartas paulinas. É a introdução da carta aos Efésios. Ele fala, irmãos, do 1 até o 11, tanta coisa terrível, tanta coisa tremenda que nunca tinha sido dita antes. Só que não temos tempo para ler isto, vamos ler o verso 11. Não dá tempo de ler tudo. Mas você pode ler em casa, quando ele começa a partir do 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e reais. Quando você chegar no 11 é coisa tremenda, e não termina no 11. Você vai perceber, irmão, que só vai fazer um ponto lá no 13. Mas vamos para o verso 11, venha. Nele digo, isso vem sequenciado, mas vamos aqui. Nele digo, em quem também foste feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz o que, irmão? Todas as coisas. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Você sabe por que você estou aqui? Porque eu ouvi a palavra e eu criei. Eu tive coragem no dia do apelo, eu levantei minha mão, por isso eu estou aqui. Não é bem esse o entendimento que devíamos ter. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Dentre muita coisa, irmão, venha comigo, você vai ver que coisa linda, pelo menos nós achamos, 2 Coríntios, capítulo 5. Glória ao nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 16 e seguindo, porque nós não citamos muito o verso 17. Mas olha, 2 Coríntios 5,16 diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O lindo que eu acho é aqui, e tudo isso provém de e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Meu irmão, senso comum, nós que achamos uma discussão entre dois crentes. Chega, entre nós aqui, dois crentes podem discutir, pode discutir feio. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé tiveram não pequena contenda. Se é não pequena, tiveram uma grande contenda, e foi um por sul e outro por norte. Não se escandalize com isso, não. E geralmente em uma discussão alguém diz: eu tenho razão. E quem acha que tem razão jamais vai conversar com o outro. Ele quer que o errado venha. Esse é o senso comum humano. Aí quem errou foi nós, quem pecou foi nós, quem era inimigo éramos nós. Deus não tinha nada a ver com isso, se fosse olhar, pela lógica humana. Mas o que diz no 18, irmãos? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo.
Sabe por que eu e você estamos aqui, irmão? Porque Deus foi quem fez essa reconciliação. Entendamos se pudermos entender, mas isso é fé, é assim mesmo. Isso é a graça de Deus. Foi Ele que fez o processo, mas não queria isso não, irmão. Lembra quando iam pregar para você? Não queria, nós não queríamos. O cara que está ensinando isso aqui, o apóstolo Paulo, ele odiava esse negócio. Mas olha o que está escrito. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por nosso Senhor Jesus Cristo. E por cima, nos dá o ministério da reconciliação. E não termina, irmãos. Isto é, verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe quem tem a palavra para solucionar a violência, a tragédia, o escambau que aí no mundo está, que dá pena desde cedo junto com Resende e fica lá o tempo todo passando? Eu e você. Mas se nos calarmos, é obrigado a irmã sonhar que tem uma pessoa apelando que precisa de ouvir a palavra. Não precisava de sonhar. Se nós fizéssemos o que devemos fazer, anunciar essa reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor não fizer, mas nós cremos no Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Em vão vigia a sentinela. Inútil será trabalhar. Eu posso me despedaçar todinho, mas se Deus não tiver, só vai dar em água ou em nada. Bendito seja Deus. Então esses homens, irmão, quando nós vamos olhar, eles tinham essa consciência de quem faz é Deus, de quem chama. Tem uma sequência no capítulo 8 de Romanos, que Paulo diz assim: o que chamou, ele chamou, justificou, reconciliou, e ele fica dizendo glorificou. E ele termina perguntando: quem inventará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Se é Deus que o justifica. Isso era a consciência apostólica de que é Deus que faz. Capítulo 15 da também carta aos Coríntios, primeira ainda, versículo 10. Eu falei que esses homens tinham uma consciência de que era Deus que fazia neles e por ele, com eles. E eu disse quando comecei a falar, no dia que nós aprendermos que é Deus que faz, sofreremos de menos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. É um meio que desabafo de Paulo, se você ler aqui alguns versículos anteriores, mas vamos ao ponto, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso é loucura, ele diz: da minha loucura, eu acho lindo. Quando Paulo aqui diz: da minha loucura eu digo isso. Capítulo 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Linda quando ele diz assim: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso é consciência do Salmo 127, de que se Deus não tiver, não funciona. Todavia não eu. Ele diz assim: eu fiz mais do que todos eles. E olha que ele está se referindo aos 12, viu, irmão? Sim, senhor, aos 12. Mas depois ele dá uma... certo? Ele volta e diz: todavia não eu, mas a graça que está comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo ensinando sobre isso. É um versículo que nós muitas vezes citamos e ouve-se muito nas reuniões de oração. É muito grande.
Romanos 11, 36. Tem uma sequência de coisas aqui. Se for lermos a partir do verso 33, que aqui está como que um cântico de Paulo, um hino de Paulo. E quando chega no verso 36, 11:36, ele diz: porque dele, e por ele, e para ele. Ó, porque dele, e por ele, e para ele. Não tenho muito conhecimento de português, mas isso é tremendo. Porque dele é dele, por ele, por meio dele, e para ele, ele diz: são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aí ele diz amém. Se o Senhor não fizer, eu posso fazer o que quiser. Se fôssemos católicos, podia subir a maior escada da maior igreja lá de Juazeiro, fazer, relar tudo, não ia adiantar. Claro que a gente não utiliza disso, não é? Mas é Ele que faz, irmãos. É Ele que faz. Queremos concluir lendo Carta aos Hebreus 13. Glória seja dada ao nome de Jesus. Versículo 20 e 21. Eu creio que isso é a consciência apostólica neotestamentária. A Bíblia fala de que a igreja primitiva vivia no fundamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Né? Carta aos Hebreus 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, o sangue tremendo, o sangue de Jesus não é o sangue de mais um. Não, nunca foi. Tem uma dimensão tão grande que nós não podemos entender. Aqui é chamado de sangue do concerto eterno. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe. Quem é que aperfeiçoa? O Deus de paz, lá no início do verso 20. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe. É impossível ler isso aqui e não lembrar que Paulo diz: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoar. Amém? Até o fim. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Com essa consciência de que Deus é que faz, fica mais fácil. Ora, o Deus de paz, verso 21, vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Irmãos, isso é tão nítido que as pessoas, que alguns de nós, quando nos convertemos, alguém chega dias depois e diz assim: não tem condição não, só se foi Deus que fez isso. É por isso que eu tenho dito sempre: no dia que nós aprendemos isso, sofreremos de menos, porque muitas vezes nós queremos fazer achando que é o meu esforço próprio. A Bíblia chama de justiça própria. Quando nos entregamos de fato, de verdade, Ele faz. E aí quem olha diz: eu conheço fulano. Só Deus para fazer essa transformação.
E só fica lindo e perfeito quando é Deus que faz. Quando eu estou me esforçando para mim mesmo, fica troncho. Me desculpe, a má comparação é o homem que quer ser mulher e a mulher que quer ser homem. Fica tranjeitos, né? Assim, a pessoa se esforça para ser quando na verdade não é. Então quem é mulher naturalmente é mulher. E quem é homem naturalmente é homem. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Quando a gente quer se esforçar para fazer, fica o esforço. E no esforço fica a denúncia. Mas quando é de fato, quando Deus faz de fato, não tem como. O mundo é obrigado a testemunhar. Realmente foi Deus. Só Deus. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Aí vem uma sequência de coisas. Para fazeres a sua vontade. Entendeu, irmão? O apóstolo diz assim, o escritor aqui, que o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para que vocês façam a vontade dele. Lembra que a gente leu ainda agora lá em Coríntios que tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. E olha o que vem em seguida: operando em vós. É uma operação de Deus. É o agir. Operar de Deus é um agir de Deus na vida individual de cada um e do conjunto. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Parece uma brincadeira, mas é o que está escrito. E tudo isso por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Irmão, do começo ao final da Bíblia, isso é tremendo. Ao qual seja a glória para todo sempre. A Ele seja a glória para todo sempre. Salmo 115 começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Porque havia a consciência desde o Antigo Testamento que Deus não abre mão da glória para ninguém. Por isso diz: não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Jamais Deus vai aceitar a gente chegar lá e dizer: Deus, mas aquela cura foi porque eu jejuei tantos dias. Não estou aqui pregando contra o jejum, mas estou dizendo para a gente reconhecer que quem faz é Ele. Porque se nós não tivermos cuidado, a gente cai na despeita porque eu fiz. Aconteceu isso porque eu me esforcei. E a orientação bíblica é que a glória tem que ser sempre para Deus. Para Deus. Sempre. E Ele não abre isso para ninguém. Mas não abre mesmo. Ele diz: a minha glória eu não dou a outra. O querubim se meteu, nós sabemos da história. Foi expulso, não teve pouquinho. Foi deslanchado de lá para baixo. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Somos gratos a Deus pela sua bondade. A palavra de Deus é um tesouro, diz o hino 306. Um tesouro sem igual em valor. É uma fonte tremenda. Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscarmos, ouvir, buscar, ver, e assim seremos edificados. Que Deus nos abençoe. Nosso diácono Noé, segundo o pastor da igreja conosco, sempre sai, vocês percebem, 10 minutos antes ou até mais, a gente vai para o programa. Mas graças a Deus o Noé está conosco, a quem passamos a continuidade e a conclusão de parar com vocês, no nome santo do Senhor Jesus. Noé, ainda não tiramos a oferta. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém. É verdade. A paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus e